Olá, pessoal. Professora Cielma Feitosa e vamos aqui para mais uma aula com a disciplina de Química Aplicada. O conteúdo será a biodeterioração da madeira. Essa aula, pessoal, é para aquele pessoal que não teve como participar na aula no Google Meet. Então, eu vou fazer aqui um resumo sobre o conteúdo que a gente viu no Google Meet. Lembrando que, para não ficar tão extenso, eu vou falar um pouco resumido, mas qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar no WhatsApp, no grupo ou no meu privado, certo, pessoal? E quem já assistiu a aula no Google Meet e quiser participar também, assistir, pode ficar à vontade, que também serve de revisão aí para quando a gente for avaliar esse conteúdo de alguma forma. Então, vamos lá. Biodeterioração das madeiras. A gente tem que ter primeiro algumas definições, como biodeterioração, biodegradação e biocida. A biodeterioração vai ser o quê? Uma alteração indesejável em uma ou mais propriedades aí de um material. Isso com a ação, com o resultado de organismos vivos, certo? Porque o nome já diz, biodeterioração. Bio vem de vida, deterioração, de destruição, enfim. E essa biodeterioração, ela pode ocorrer por alguns tipos de agentes biológicos, que isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas a deterioração da madeira, muitas vezes, ela não se dá só por fontes de vidas, bios. Ela também pode se dar por alguns outros fatores, por alguns outros desgastes, que a gente também vai ver quais são os outros tipos de agentes que podem estar interferindo aí nas propriedades da madeira. Temos também a biodegradação, que já seria uma alteração de uma ou mais propriedades de um material, mas de forma desejável, certo? E isso com a ação também de organismos vivos, que o nome já diz, biodegradação. O exemplo que a gente cita aqui, é a calda de uva em vinho, essa transformação, que é causada por micro-organismos, que a gente chama aí de um processo de fermentação, enfim. É causado por organismos vivos, faz a degradação, porém é algo desejável. E o biocida, pessoal, vai ser as substâncias que vão ser utilizadas para matar os organismos que causam essa deterioração da madeira, como inseticidas, fungicidas, herbicidas e por aí adiante. Então, o que a gente também vai ver sobre os biocidas quando a gente estiver vendo a parte de preservação da madeira. Que na aula do Google Meet a gente já viu, mas que eu também vou fazer o vídeo para quem não assistiu a aula também. Então, como eu estava falando, a deterioração da madeira, ela não ocorre só por fontes vivas, só por agentes vivos, como os agentes biológicos. Eu vou ter aí também alguns outros agentes, que são os agentes mecânicos, os agentes físicos, os agentes químicos e os agentes biológicos. A gente vai ver como se comporta cada um, claro que com um foco maior nos agentes biológicos, devido a gente entender que tem uma quantidade de mecanismos ali envolvidos maiores. Primeiro a gente vai entender aqui os agentes mecânicos. Quais são esses agentes? O que é? É quando uma peça de madeira está sujeita a algum tipo de movimentação, certo? Seja a movimentação sobre ela, ou seja, o próprio movimento dela. Como assim, Cielma? Por exemplo, a ação será a ação de um movimento mecânico que provoca um desgaste na madeira. Como assim? Os dormentes de estrada de ferro, aquelas partes, quando você vê o trilho do ferro, tem a parte de ferro, da estrada de ferro, e tem aquela parte de madeira, assim, na vertical, em paralelo ali com a linha do trem. Aquela parte de madeira, aqueles dormentes, passa por uma ação mecânica, porque os trilhos do trem vão em cima dela e vai tendo todo aquele desgaste. Então, uma hora ela vai se desgastar por conta desse peso que está sobre ela. Outro, degraus de escada é outro exemplo. Quando é uma escada de madeira, quanto mais você sobe, o seu peso faz uma força sobre aquele degrau e ele vai se desgastando com o tempo, com aquele uso contínuo, Ele tende ali a ter ali uma força sobre ele, que em algum momento esses degraus da escada vão ceder, certo, pessoal? Então, a gente aí lembra, quando fala em agente mecânico, a gente lembra de movimento. Outro tipo de agente que a gente pode citar são os agentes físicos, certo? Dentre eles, a gente pode citar aqui o fogo, o calor e a umidade.
O fogo é o principal responsável, né, pela destruição de grandes peças de madeira, até porque a gente sabe que a madeira é inflamável, ainda mais quando ela está seca. Então, ele tem uma proporção de destruição muito grande, certo? Esse tipo de agente, o fogo, ele tem uma proporção muito grande, porque o fogo, quando é em peças de madeira, vai passando de uma madeira para outra numa rapidez muito grande. Certo, pessoal? A gente também vai ter o calor, que é o quê? O aumento da temperatura. Ele vai causar aí algumas transformações químicas na estrutura da madeira, né? E vai dar... a madeira vai ficar ali parecido como se ela tivesse sido carbonizada. E pode provocar também rachadura, esse excesso de calor, onde sai toda a umidade da madeira, ela vai provocar também rachaduras, empenamentos, enfim, isso vocês vão ver com mais propriedade em botânica. A umidade. A umidade também é outro fator. A gente tem que ter o equilíbrio entre o calor e a umidade. Você não pode ter excesso de calor para essa madeira não acabar sofrendo consequências, mas também não pode ter o excesso de umidade nela. Por quê? Porque a umidade, ela deixa a madeira vulnerável a ser atacada por fungos. Então, vai dar aí uma facilidade dos fungos atacarem ela. Então, por isso que tem que ter todo esse cuidado, a partir do momento que a madeira é abatida, para ela se transformar num móvel de madeira maciça, ou para ela se transformar em uma chapa de MDF, de compensado, tem que ter aí todo um processo de cuidado também, para ter esse equilíbrio entre o calor e a umidade da peça, porque excesso de umidade vai provocar, digamos assim, ataques de alguns fungos, e o excesso de calor vai provocar aí, né, a carbonização da madeira. Não a carbonização, vai ficar um aspecto semelhante à carbonização. Ok, pessoal? E temos também os agentes químicos, certo? Que são o quê? Todo e qualquer tipo de produto químico que caia sobre essa madeira, que seja derramado, que a madeira seja exposta a ele. Como também, por exemplo, ácidos fortes, óxido de ferro e enxofre e outros... quando em contato com a madeira, ocasiona, né, a redução de suas propriedades físico-químicas e vai causar o quê? A decomposição dessa madeira. Por exemplo, em alguns móveis, ou melhor, em todos os móveis, você precisa estar atento aí à utilização de ferragens, né, parafusos, dobradiças, puxadores, enfim. Esses puxadores, eles não podem ser de fácil oxidação. Por quê? Porque se ele é de fácil oxidação, ele vai passar essa oxidação para a madeira e vai deixar aquela madeira perdendo propriedades. E a partir desse momento, ela também vai sofrer as consequências, não só ali o puxador ali daquele material que está se oxidando, mas a própria madeira em que ele está inserido também vai ocasionar problemas à madeira. E outro agente, né, são os agentes biológicos, que causam a biodeterioração, ok? São diversos organismos que tem na natureza que podem estar atacando a madeira de forma direta ou de forma indireta, certo? Alguns vão atacar a madeira como fonte de alimentação, outros como fonte de abrigo, outros vão atacar a madeira para as duas, né? Tanto para alimentação quanto para abrigo. Enfim, vai ter aí esse leque, né, de agentes biológicos que vão causar esses ataques à madeira. Os principais agentes biológicos causadores de danos e perdas na estrutura da madeira são os insetos, os fungos, os moluscos, os crustáceos e as bactérias, né? E dentro desse leque, a gente também tem que os que causam com mais intensidade em produtos de madeira, né, e produtos florestais, são os fungos e os insetos. Ok, pessoal? Vamos ver aqui um pouquinho sobre esses agentes biológicos, um pouco mais a fundo, assim, de uma forma bem rápida, né? Dentre esses organismos que causam a deterioração da madeira, a gente pode classificar eles em duas categorias. A gente pode classificar eles em organismos não xilófagos, ou seja, não se alimentam da madeira, mas pode causar a sua deterioração. Um grande exemplo disso é o quê? O homem. As pessoas, né? A gente não se alimenta propriamente dito da madeira.
porém, a gente causa a destruição dela. E nós somos organismos vivos, nós somos seres vivos. Então, nós somos biodeterioradores. Nós estamos dentro dos agentes biológicos, certo? Só que a gente não é um agente xilófago. Por quê? Porque a gente não se alimenta dessa madeira. Já os organismos xilófagos, né, a segunda categoria aí que é classificado, é aqueles que se alimentam da madeira. Ok, pessoal? É basicamente isso. Depois eu dou uma aprofundada maior nesses agentes xilófagos e sobre a preservação da madeira contra o ataque desses tipos de agentes. Tranquilo? Boa aula para vocês!